Bom dia, bom dia, bom dia. Esse daqui é o primeiro vídeo do canal. Assim, o objetivo do canal é trazer um conteúdo interessante e um conteúdo revelador para quem tá na minha idade, dos 20 aos 30 anos. Eu tô na casa dos 25. Já sou formado. Estou fazendo uma pós-graduação, já tenho especialização no INSPER, já li dezenas de livros, já tenho um escritório de advocacia e estou buscando encontrar meu caminho. E essa parte da minha jornada é uma parte que eu sempre quis documentar, mas eu nunca soube como. Eu sempre deixei muito engessado e eu não sabia como começar. E hoje eu resolvi pegar a câmera e falar um pouco da minha revelação que eu tive há uns poucos dias atrás. Eu estava lendo um livro de psicologia, inclusive esse daqui, Ansiedade, do Augusto Cury. Eu peguei esse livro na casa do meu pai. Meu pai tem centenas e quase milhares de livros. E eu peguei um livro lá porque eu acho que esse é um puta problema que a gente tem com essa idade. E eu queria saber como resolver isso. Inclusive eu tô mais da metade. Já eu termino. De hoje para amanhã eu termino. E eu queria contar um pouco da trajetória da minha mentalidade, não da carreira, porque a carreira é consequência da mentalidade. Ao longo desses anos de descoberta, assim, do que eu vou fazer, do que eu gosto de fazer, me descobrir, criar raízes, eu trouxe muitos ensinamentos pra minha vida, principalmente porque eu moro sozinho, né? E eu moro sozinho mesmo. Eu não tenho parente, eu não tenho nada, eu me mudei do interior. Meus pais moram no interior, eu me mudei do interior pra capital. E aqui na capital eu descobri o quanto você se torna uma pessoa nova. Então hoje o foco do vídeo vai ser como foi minha trajetória de construção pessoal e de identidade pessoal desde quando eu saí da minha casa e no interior, né? E vim morar aqui sozinho com 17 anos. Eu lembro que naquela fase eu tava numa fase muito confusa da minha vida. Eu fiz direito, né? Mas nessa época eu queria fazer medicina. E eu queria fazer medicina por quê? Porque era a carreira que eu via que ia dar mais dinheiro e que ia me dar o futuro que eu queria. Eu sempre quis dinheiro. Esse foi o grande ponto da minha vida. Eu sempre quis dinheiro, mas eu não sabia o que eu queria. Esse é o ponto. Eu não sabia o que eu queria, eu só sabia que eu queria dinheiro. E isso não é um ponto importante a ser levado em consideração quando você está atrás de construir o seu futuro e sua carreira. Porque só o dinheiro por dinheiro, você vai acabar fazendo qualquer coisa e no final das contas você vai acabar fazendo nada. E nessa longa jornada que eu passei aqui, inclusive eu tava viajando ontem, fui visitar meus pais e eu tava viajando ontem, fui visitá-los e tava voltando com minha namorada. Foi eu e minha namorada. E a gente tava conversando justamente sobre isso. E eu falei, amor, eu não acredito que um homem se torne homem quando ele não sai, a partir do momento que ele não sai da casa dos pais ou do lugar onde ele cresceu e nasceu. Isso eu falo porque minha mãe, por exemplo, na cidade de onde eu vim, ela é uma pessoa relativamente conhecida. E todo mundo me conhecia pelo filho dela. E se eu continuasse lá, eu ia continuar sendo filho dela. Então, esse daí já foi o start o primeiro start da minha carreira, sabe? Na minha construção como homem. Eu saí de lá sem saber fazer nada,
eu não sabia fazer absolutamente nada. Eu não sabia cozinhar, eu nunca tinha lido um livro. Eu, mesmo com incentivo na época, meus amigos também não queriam. E, porra, a gente queria curtir com 16, 17 anos. Quando eu vim pra cá, o primeiro ano foi mais ou menos isso. Foi um ano de muito sofrimento e muita descoberta, porque eu saí da casa dos meus pais pra vir morar sozinho e aprender a fazer tudo, porque mesmo que eu tivesse um lugar pra morar, eu não tinha empregada pra fazer comida o tempo todo pra mim. Eu tinha que aprender a me virar, a fazer comida. Eu tinha que aprender a lavar minha roupa, a resolver minhas coisas. E isso foi muito doido na minha vida. Acredito que eu só sou quem eu sou por tudo que eu passei em relação a isso. O ponto é que depois de um tempo eu sempre tive a facilidade de criar contato com as pessoas, né? Então eu sempre me relacionei muito bem com as pessoas, independente da classe social delas, independente do que elas queriam em relação a mim, independente do que elas tinham. Então eu gostava de fazer relações sociais, eu gostava de conversar com as pessoas, adorava conversar com as pessoas. E era cara de pau como eu sou até hoje. E isso me trouxe muitas coisas boas. Eu tava refletindo isso ontem, que isso me trouxe tudo que eu tenho até agora. Todos os contatos que eu tenho, todas as pessoas que eu conheço, que são muito queridas, todos os meus amigos, amigos mais velhos que eu conheço, pessoas que têm 30, 40, 50 anos de diferença da minha idade e que são muito meus amigos e que são muito bem sucedidos e que me ajudam a cada dia a trilhar minha vida, sabe? E esse processo acabou sendo um processo de muita descoberta. Esses dias eu tive umas revelações de Deus, sabe? Eu me aproximei muito com Deus, principalmente quando você tá no poço, no fundo do poço e na escuridão, você se aproxima demais de Deus. E ele, ou você se aproxima ou você se afasta. E nesse caso ele apareceu na minha vida porque eu abri as portas do meu coração para Deus. E parece meio clichê para as pessoas da minha idade você falar que você abriu. Eu não tô falando que eu me evangelizei, nem que eu me converti, nada disso. Eu tô falando que Deus fez presente na minha vida, que eu percebi que tem alguma coisa a mais do que isso, e que dinheiro não é o ponto final das coisas. Esse é o ponto que eu quero chegar. Eu comecei a perceber que meu objetivo é formar uma família, meu objetivo é ser um homem que as pessoas possam contar, ajudar as pessoas e ser um homem presente, sabe? Eu já sou um homem presente, eu já sou um homem que faz tudo, eu já sou um homem que resolve as coisas, mas eu acho que você tem que ter esse choque de realidade para você aprender. Eu já tive isso, eu já passei por momentos que eu não era o homem que eu queria ser. E essa descoberta de ficar sozinho, de ter que resolver as coisas sozinho, me tornou muito homem. E eu tive que me descobrir sozinho. E através da leitura, através de estar conversando com novas pessoas, minha cabeça abriu. E eu resolvi até criar esse canal justamente por isso. Eu mudei as minhas janelas de memória, que eu tinha trauma com certas coisas e dificuldade com evolução, com mudança de ambiente, com, sabe, passar por traumas, receber rejeição, receber crítica. Isso é um negócio que você tem que aprender e que você só aprende quando você passa por isso, você passa pela dor. Você não tem como aprender isso de outra forma. Então, assim, esse livro dessa semana tá sendo muito interessante, justamente por causa disso. Eu quero trazer muitos ensinamentos de livros, de coisas que eu aprendo. Esse vídeo é mais introdutório, sabe? Para eu me apresentar, para eu mostrar a dinâmica do canal, a evolução. Eu quero trazer ensinamentos para as pessoas que estão pensando em morar sozinhas, pensando em construir sua carreira sozinhas, porque vocês como homem têm que fazer isso. Eu sei que é difícil hoje em dia, mas você, se tiver oportunidade de qualquer uma que seja, você tem que fazer isso. Você tem que sair da sua casa para você abrir sua mente, abrir seus caminhos, sair do colo da mamãe e descobrir que o mundo não é da forma com que você imagina. Então, aqui, esse livro
é o que eu vou falar brevemente, é que ele tá me trazendo muitas aberturas de, assim, da mente mesmo, de como reprogramar a nossa mente para certos traumas, e que certos traumas e vícios, eles não são eternos, entendeu? Eles não são eternos. Eu, hoje em dia, não bebo, não fumo, não cheiro, nem nada. Eu faço exercício regularmente todo dia, por uma escolha pessoal e não por guru de internet, entende? Eu percebi que não era aquilo que eu queria pra minha vida, aquilo que eu tava seguindo. Então, eu comecei a mudar certos prazeres, me afastei de muitas pessoas, acabei me isolando, acabei sofrendo muito com muitas coisas, mas eu aprendi muita coisa na minha jornada e me tornei um novo homem. Eu me sinto transformado. Eu falo, inclusive, pros meus amigos muito próximos, que eu me sinto uma borboleta em transformação, tipo uma larva saindo do casulo e se transformando numa borboleta, sabe? A transformação de um para outro é completamente diferente. A metamorfose do ser. Eu me sinto assim. Eu sinto que eu tinha uma cabeça muito pequena e hoje em dia minha cabeça é muito mais aberta. Então você passar por esse inferno que às vezes você tá passando é a melhor coisa da sua vida. Você vai descobrir depois que a melhor coisa que você tá passando é essa porra desse inferno. Porque você vai descobrir quem você realmente é. Você vai sentar com você e vai descobrir os seus traumas e vai aprender a dizer não pra você e para as outras pessoas. É isso. Eu vou começar esse vídeo assim. A gente vai discorrendo ao longo da semana. Eu quero publicar mais ou menos um vídeo por semana. Vamos ver se dá certo. E trazer os livros que eu tô lendo e as curiosidades. Eu vou falar um pouco mais desse livro quando eu terminar, né? Mas é isso. É isso que eu venho trazer aqui pra vocês hoje. Um abraço.